Meus amigos, vamos diretamente ao ponto. No livro de Ezequiel, capítulo 16, no versículo 1 e o versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Nós, quando a gente lemos a palavra do Senhor, encontramos a seriedade de como Deus trata com o pecado. O Senhor Jesus ama pecador, Deus ama pecador. Todavia, o Senhor Jesus Cristo aborrece o pecado. O porquê que Deus tem mostrado as apostasias, tem mostrado os pecados, é porque Deus é capaz para resolver o problema de apostasia. É porque Deus é poderoso para resolver o problema da transgressão. Já imaginaste se Deus não tivesse a capacidade de resolver o problema do pecado? Qual teria sido a experiência da igreja? Teria sido sem esperança. Queridos, existe uma tendência de sentimentalizarmos o cristianismo, julgando que Deus ele é tão amoroso para poder participar aos nossos desejos depravados. Queridos irmãos, a palavra do Senhor não contempla este aspecto. Quando a gente lemos a experiência do Pedro, antes de ele receber o Espírito Santo, o que ele fez na sala de Pilatos? Temeu as consequências de assumir a posição de que ele era o discípulo de Jesus. O contraste é que quando no Atos capítulo 2 recebeu o poder do Espírito Santo, em Atos capítulo 5, Atos capítulo 4, encontramos o apóstolo Pedro e João a ser posto nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o que ele fez? Ele tomou a ousada posição e mostrou que Jerusalém, os sacerdotes, fariseus, escribas, haviam matado Jesus. Quem que mata, vamos lhe dar que nome dele? É homicida, assassino. Mataram Jesus. Isto chama-se o quê? Pecado e transgressão à lei de Deus. Ninguém que recebe o poder do Espírito Santo vai sentimentalizar os princípios da palavra do Senhor. Pelo contrário, no livro de Atos, capítulo 13, quando nós encontramos a experiência do apóstolo Paulo com aquele falso profeta, o que ele fez com ele? Ele lhe olhou, diz a palavra do Senhor, que o Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando nele, ele disse: filho do diabo, cheio de iniquidade. Então Deus, quando ele manda chamar o seu povo para que eles se arrependam dos pecados, a razão por que o Senhor tem sido forte para com o pecado, ele é muito oposto para com o pecado, é porque o pecado causa a destruição. O salário do pecado é a morte. O pecado matou Jesus. Então, quando Cristo está a ver as apostasias dentro da sua igreja, ele fica contente com aqueles mensageiros mudos, ficando lá nos cantos, com sermões românticos, com sermões de amor. É amor, é amor, é amor, tudo importa. Ao passo que as pessoas estão a caminhar no caminho da destruição. Isso aqui agrada ao Senhor? Claro que não, meus amigos. A nossa amada, querida igreja, ela está em terrível apostasia. Deve haver uma voz de protesto. Eu sei que eu sou uma pessoa que não tenho influência, sou uma pessoa que não tenho poder, sou uma pessoa pobre, miserável, acabado ou destruído. Mas, meus amigos, na minha miserabilidade, pelo menos, eu tenho que mostrar aquilo que a palavra do Senhor me tem revelado, queridos. Vamos entrar na palavra do Senhor para nós podermos entender o que está acontecendo na nossa amada igreja. Eu quero deixar bem claro, querido irmão, assunto é sério. Permaneça nesse vídeo até ao final, para que você perceba qual é a posição e o que está acontecendo dentro da igreja. E eu reitero mais uma vez, com toda a tristeza, a igreja de Deus, adventista do sétimo dia, deixou o seu Senhor e seguiu outros deuses. Ou, em outras palavras, a igreja está em apostasia. Será que ela não tem esperança? Claro que tem. Razão pela qual Deus está a trazer as mensagens de advertência, usando instrumentos pobres, instrumentos insignificantes, para que através de apelos, através de clamores, através de advertências, para que essa igreja possa voltar à lealdade.
Razão pela qual nós estamos a apresentar essas mensagens. Queridos, olhemos o que está acontecendo dentro da IASE e o que a palavra de Deus diz e como nós devemos, como filhos de Deus, nos posicionar face a essas coisas. Queridos, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é um assunto que está no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Fulcro 7, é onde eu encontrei todas essas informações. E eu vou deixar o link na descrição. Você vai ao encontro do mesmo e tire também as suas próprias conclusões. Verás que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em apostasia. Se ela não tomar uma posição ousada ao lado do Senhor, arrepender-se dos seus pecados, para sempre ela está rejeitada. Não que Deus a rejeitou, mas o comportamento da nossa igreja, ela a tornou rejeitada. Olha, está escrito assim na palavra de Deus. Vamos começar a introduzir o assunto da seguinte maneira. As demais passagens que vou usar aqui, elas estão baseadas no site Adventista do Sétimo Dia. E são informações oficiais. Uma igreja dos Estados Unidos da América, ela enviou uma carta à Igreja Adventista para ela romper com a ONU. Então, é uma igreja protestante. Esta mesma igreja foi ela que escreveu de novo uma mensagem para poder negar a questão do decreto dominical. Nós amamos. Infelizmente, queridos irmãos, há tanta infidelidade, mas é tanta infidelidade que me entristece o coração. As pessoas somente falam uma parte, mas não falam toda a palavra de Deus. Por quê? Não tenho aqui tempo para me lamentar, mas eu tenho chorado sozinho em particular. Mas aqui, queridos irmãos, está. Vamos ler a palavra do Senhor. Tudo temos que nos certificar de que estamos em harmonia com a palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim: disse-me ainda, entra e vê as ímpias abominações que eles fazem aqui. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então me disse, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Queridos, aqui nós estamos a falar de Ezequiel capítulo 8. O Ezequiel capítulo 8, ele mostra as abominações que estavam a acontecer dentro da igreja. E a serva do Senhor, ela fala sobre este assunto quando a gente vamos ler a luz do Espírito da Profecia, no livro Testemunho Seleto, volume 2, no capítulo 10, ali nos traz todo o contexto do selamento, onde nós vamos encontrar que aquelas mensagens que o Ezequiel ele viu, aplica-se e representa as abominações que vai marcar o povo de Deus muito antes de entrar na Canaã Celestial, muito antes de ser selado. Então, meus amados, são na verdade situações sérias que nós como povo de Deus precisamos olhar como é que Deus olhou essas questões, tá bom? Então, não estou a inventar nada, tudo está escrito. Continuando. Então, o que ele viu nesta visão? Diz que, viste, filho do homem, o que os anciãos... Então, o que são os anciãos? São líderes da igreja. Você está a ver o ponto? Os anciãos são líderes da igreja. O que eles fazem em oculto? O que eles não fazem em público? O que fazem em oculto é idolatria, abominações, a transgressão à lei de Deus. Continuando, Ezequiel vai dizer o seguinte: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Assim, virados para o oriente, adoravam o sol. Então, o que estava a acontecer com esses homens? Estavam a adorar o sol. Isto aqui é uma adoração pagã. Era uma adoração que caracterizava as nações circunvizinhas. A adoração ao sol é a adoração da Babilônia. A adoração ao sol é a adoração ao Baal.
E no nosso tempo que nós vivemos, a adoração ao sol é adoração ao domingo, Sunday, o decreto dominical. Queridos irmãos, os irmãos estão a entender o ponto. Então, o contexto de Ezequiel capítulo 8 é mostrar as abominações do povo de Deus, em particular os pastores, anciãos, todos aqueles que estão revestidos de autoridade eclesiástica, como é que eles estão adorando o sol, estão a trair a Deus, o decreto dominical, a lei dominical, se unindo com os inimigos de Deus, o papado. Este é o ponto. Então, Ezequiel capítulo 8, ele nos traz estas informações. Consegue entender? Vamos continuar agora para entendermos o que resultaria, na verdade, esse tipo de adoração. O que vai resultar? Uma vez que Cristo chamou a sua igreja, lhes deu o selo, que representa a marca distintiva do seu povo, mas o povo está a cobiçar o selo da autoridade de Roma, o domingo, a apostasia. O que então isso aqui vem a significar quando o povo vai aderir a estes movimentos apóstatas? O Senhor expirou assim. Amigos, eu nunca tinha compreendido o significado real destas palavras e mal as aplicava. Mensagens Escolhidas, volume 2, na página E309, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor declarou que a história do passado repertir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Meu amigo, acorde. A história do passado vai se repetir. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. A experiência vai se repetir. Mateus capítulo 24, versículo 38 a 39. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. A experiência vai se repetir. 1 de Coríntios capítulo 10, no seu versículo 11, essas todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo, dentre os quais os fins têm chegado. A história vai se repetir, meus amigos, porque Cristo não mudou. Satanás também ainda não mudou, meus amigos. Satanás não mudou e não vai mudar. E não vai mudar. Então, a experiência, ela vai se repetir. Antes que a experiência se repita, olha o que vai acontecer. Continuando na palavra. Toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda a coluna por ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. E o que está acontecendo com a igreja? Está entrando numa nova organização, removendo os fundamentos que marcou o início da nossa obra. Este é o contexto. Leia todo o texto na íntegra, você vai entender. Qual é esta nova organização? Quando a gente lemos o texto na sua íntegra, a nova organização, ela promove o domingo, o Sunday, o dia do sol. Você entende agora? Será que a igreja adventista do sétimo dia entrou nesta aliança obscura? Entrou nessa aliança das trevas? Os irmãos estão a entender o ponto? A situação aqui é séria, meus amigos. Vamos continuar agora a ler. A serva de Deus diz que a experiência vai se repetir. A palavra do Senhor diz que a experiência vai se repetir. E nós precisamos entender, pegar uma das experiências da palavra do Senhor para nós podermos aplicar aos acontecimentos dentro da igreja. Olha só o que aconteceu com o rei Salomão. O que aconteceu com o rei Salomão? O rei Salomão, na tentativa de procurar fortalecer o seu domínio político, para poder fortalecer a sua influência política, ele não obedeceu a Deus, andou nos caminhos pervertidos, meus amigos. Olha o que a serva de Deus falou. Salomão começou a perder de vista a fonte de seu poder e glória. A inclinação ganhou supremacia sobre a razão. À medida que sua autoconfiança aumentava, ele procurou realizar o propósito do Senhor à sua própria maneira. Ele raciocinou que alianças políticas e comerciais com as nações vizinhas as levariam ao conhecimento do verdadeiro Deus. E assim, ele entrou em alianças profanas com nações após nação, com nação após nação. Os mandamentos de Jeová
foram deixados de lado em favor dos costumes das nações vizinhas. Então, o que ele fez, meus amigos? De acordo ao texto, entrou em aliança com as nações. Entrou em aliança com as nações, sabe? Até as mulheres que têm sido honradas por Deus, como na verdade não disser neste erro? Há dias, meus amigos, a irmã Maísa acabou por levar a questão, eliminar o vídeo no meu canal, porque usei a foto dela como direito autorais, mas na verdade era a repreensão que ela não suportou, porque não tinha nada. Ela se sente livre a comentar, colocar apostasia dentro do contexto de uma coisa que não é, mas ela na verdade não está a suportar a repreensão. É isso que está acontecendo dentro da igreja. E quando a gente estamos a repreender a questão da ligação da igreja com a ONU, não, você é fanático, isso não está escrito, mas isso aqui, queridos irmãos, está dentro da nossa igreja. Por que a irmã não prega isso? Eu quero te dizer que isso é apostasia, meus amigos, ou é ignorância, ou porque na verdade o amor aos salários, o amor ao dinheiro, o amor aos privilégios está a suplementar aquilo que é a verdade que Deus nos confiou. Agora, olha só o que está acontecendo. Nós não temos que acudir à igreja por causa dos privilégios. Não, as almas estão a se converter. A questão é, estamos a converter as almas para a pura e santa verdade, impoluta verdade, ou estamos a converter as almas para poder entrar na igreja? Coisa diferente é convertermos a alma para Cristo e converter a alma para o templo, para ser fonte de dinheiro. Isso é que está a trazer a apostasia dentro da igreja. E existem membros cegos, membros corrompidos, membros apostatados, que não se apercebem e não têm o discernimento de ver quando é que uma alma foi conduzida para Cristo e quando é que a mesma alma foi conduzida para o templo somente para ser um instrumento de dinheiro. É isso que está acontecendo. Razão pela qual as pessoas, quando nós estamos a condenar as ímpias alianças, as pessoas temem. O olho somente está no dinheiro, 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 dinheiro. Privilégio, privilégio, privilégio. Não, meus amigos. Aqui a questão é a honra de Deus, a palavra de Deus, a segurança espiritual da nação israelita, espiritual, o povo de Deus, adventista do sétimo dia. Sim, é isso que estamos a defender aqui. Então, o erro que aconteceu aqui, pecado que aconteceu aqui é a união com as nações. E a igreja adventista do sétimo dia, graças a Deus, meus amigos, ela se levantou contra essas abominações da Conferência Geral. Ela se levantou contra essas abominações da Conferência Geral. Não é só eu, a irmã Maísa não está aí. Não está aí. Somente está a trazer mensagens que não tem nada a ver. Tá? Mas contra essas mensagens não fala nada. Então vamos, queridos irmãos, ao nosso ponto. Será que essas coisas estão a acontecer realmente com a igreja adventista do sétimo dia ou não? Isso é que está acontecendo aqui. Olha, vamos só, meus amigos. Olha só o que aconteceu com Salomão. Se uniram com o objetivo de levar a obra de Deus avante. E o que aconteceu com a igreja adventista do sétimo dia? No ano de 1985. Vamos ali. Olha só. Está no site. É só entrar, vas acompanhar até no fim, para se não ficar a me criticar. E podes criticar, esteja à vontade. Olha só. A seguinte declaração anunciando nossa filiação à ONU, feita na edição de 27 de junho de 1985, da revista Iarauto por um dos nossos líderes da Conferência Geral, da época, utiliza o mesmo raciocínio do rei Salomão. Olha a aplicação. Essa igreja é dirigida por Deus. Em 10 de maio, as Nações Unidas reconheceram a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia como uma organização não governamental, ONG, com status consultivos junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Acreditamos que esse novo status proporcionará à Igreja Adventista do Sétimo Dia mais uma oportunidade de estabelecer a presença e exercer uma atuação cristã positiva junto a líderes cívicos, religiosos, governamentais de todas as nações do mundo. É desta maneira que o Senhor falou que o Evangelho iria a todas as nações? Até agora, quantas as nações que nós convertemos por causa dessa ímpia aliança?
Pelo contrário, as nossas instituições foram comprometidas. Pelo contrário, as nossas instituições de saúde foram comprometidas. Pelo contrário, os nossos centros educacionais para preparo dos missionários, para o preparo de pastores, foi completamente comprometido e corrompido também. Temos agora pastores ímpios e comprometidos com o mal e, consequentemente, a verdade, hoje em dia, agora é completamente rejeitada nos nossos púlpitos. Então, assim como Salomão, quando ele pensou que não, ao se unir com os cananeus, egípcios, jebuseus, filisteus, todos aqueles povos ímpios, aquelas nações ímpias, julgava com isso, na verdade, ter maior influência para poder levar as nações a Deus, mas infelizmente acabou por trazer paganismo dentro da igreja. Assim aconteceu realmente com a igreja adventista do sétimo dia. Simplesmente o que houve é traição à verdade. Pecado, apostasia. Sim, meus amigos. Continuando. Agora olha o comentário da igreja. O que diz? É muito provável que essas alianças mundanas tenham sido a causa subjacente da demissão, proibição ou censura de alguns de nossos funcionários, até mesmo leigos que ensinam verdades bíblicas, incluindo as 3 mensagens angélicas. Isso é que aconteceu, queridos irmãos, comigo. A igreja me fez o quê? Me eliminou. Por quê? Porque sou perturbador de Israel. Por quê? Porque eu condeno os pecados. Mas enquanto que a palavra de Deus é que condena os pecados, eu nasci também pecado, meus amigos. Não é nós, é a Bíblia. Simplesmente está a dizer aqui, não nasceu comigo. Não, encontramos dentro da Bíblia, no espírito de profecia. Mas eles não querem que alguém torne audível aquilo que a palavra do Senhor escreveu, aquilo que a serva do Senhor escreveu. Continuando. Enquanto muitos elementos mundanos foram introduzidos na igreja e até mesmo apoiados pela liderança da igreja adventista do sétimo dia. Isso ocorre porque temos interesses financeiros. Olha a igreja como está a filtrar essa coisa. Em manter essas alianças e precisamos comprometer nossa fé na palavra de Deus para aderir às diretrizes dessas organizações mundanas e continuar recebendo financiamento governamental para nossas instituições. A palavra de Deus, somente ela deve ser nossa autoridade. O apelo da igreja é esse. Faço desse apelo meu apelo. Continuando. O que então nesse contexto a palavra do Senhor diz? Apenas Spiraza nos diz. Olha só. Os membros da igreja de Deus devem ser bem organizados, pois deve ser um só. Seu vínculo de união deve ser o oráculo vivo da verdade, pois deve estar unidos sob jugo de Cristo. O jugo de Cristo é o único jugo que deve tomar sobre si. Qualquer aliança com o mundo, o que significa qualquer? Aqui nós não precisamos ir no Bongo, não precisamos ir na Unasp, não precisamos ir em Andros, para nós compreendermos o que significa qualquer mesmo qualquer. Qualquer aliança com o mundo é estritamente proibida pelas Escrituras. Irmã Maísa, ouviste? Meus amigos apoiadores dessas alianças ímpias, contaminadoras, ouviram? O que a palavra de Deus disse? Não é só eu. O que a palavra de Deus disse? Qualquer aliança com o mundo é estritamente proibida pelas Escrituras. Deus quer que seu povo seja distinto de toda a aliança mundana. Está aí a referência. Vamos continuar, meus amigos. Deus ordenou que os representantes de sua igreja, de todas as partes da terra, quando reunidos em uma conferência geral, tenham autoridade. O erro que alguns correm o risco de cometer é dar a mente ao julgamento de um homem ou de um pequeno grupo de homens. Toda a medida de autoridade e influência que Deus conferiu à sua igreja, no julgamento e na voz da conferência geral, reunido para planejar a prosperidade e o avanço da sua obra. Então, esta aliança que houve entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia com a ONU foi feita em secreto. Não trouxeram o assunto ao domínio público para o julgamento de todo o corpo eclesiástico.
em representação de todos os líderes da divisão, da união, de todas as igrejas locais com seus respectivos representantes, para poder analisar as coisas conforme aconteceu na palavra do Senhor. Quando nós lemos Atos capítulo 15, a conferência que houve em Jerusalém, todos os líderes, os anciãos, os príncipes, eles vieram para poder resolver a questão em comum. Por que esses apóstatas fizeram esta aliança em secreto? Ezequiel ele diz que claramente que os anciãos, o que fazem nas trevas? Então eles estão a agir com o espírito da transgressão, com o espírito de rebelião. O que aconteceu com Lúcifer? Quando ele maquinava um projeto em contraposição com os mandamentos de Deus, foi em secreto, depois materializou o seu sentimento que contaminou a terça parte dos anjos. Você está a entender o ponto? Estás a entender o ponto? Então, aqui nós colocamos o prego no lugar certo. Meus amigos, é isso que aconteceu com a Conferência Geral. Olha só o que a igreja vai dizer. Nós da Igreja Adventista Sétimo Dia de Neporte, afirmamos veementemente nossas crenças fundamentais, conforme votadas pelos representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Conferência Geral. No entanto, desde o início da década de 1980, muitas das declarações oficiais têm sido feitas por indivíduos ou pequenos grupos em posições de liderança, que se alinham mais aos interesses das Nações Unidas e de outras organizações mundanas do que as crenças baseadas na palavra de Deus. Entendeste? Entendeste? A igreja como é que traiu a verdade? O Ayrton Killer, na verdade, ele poderia agir como agiu Josias. O Ayrton Killer ele deveria agir como agiu o rei Ezequias. Quando eles tomavam a liderança e notavam as apostasias, tinham que ter coragem para poder reclamar. Quando é que se enviou esta carta lá? No dia 18, já passa muito tempo. Até agora, a Conferência Geral não respondeu. Como se chama isso? Infelizmente, acabaram por baixar o decreto, silenciando de novo o pastor Coran Vai. Isso chama-se o que, irmão? Apostasia. E você está lá comendo dízimos. Pastor, membro, estás lá somente olhando, esperando o quê? É hora do protesto. Sim, meus amigos, é isso que deve ser feito. Olha só. Agora, neste processo, para poder você ser membro da ONU, você precisa cumprir alguns requisitos. Irmã Maísa, gostaria que minha irmã, você pudesse ser humilde para você compreender esse assunto. Não se rebelando conforme fizeste. Acredito que Deus tem te usado. Todavia, é necessário minha irmã agir bem. Vamos entender no espírito de humildade. Vou deixar o link na descrição para poder mandar esse vídeo para toda pessoa que é adventista do sétimo dia. E eles analisar a situação no espírito de Cristo. Para que nós possamos ver se a igreja está errada ou está certa. Tá bom, meus amigos? Esse aqui é o contexto. Então, para, na verdade, a gente sermos, fazer parte da ONU, para fazer parte da ONU, existem condições a ser obedecidas. Presta bem atenção nas condições que uma instituição, uma organização não governamental deve cumprir para poder ser como membro da ONU. Vamos continuar. Primeiro requisito. Para se tornar membro consultivo da ONU, é preciso afirmar que os objetivos e propósitos da organização devem estar em conformidade com o espírito, os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. Eu apresentei um vídeo falando sobre Carta das Nações Unidas. Temos ali algumas leis boas, mas temos algumas que não estão em harmonia com a palavra de Deus. E na verdade o que nós encontramos na carta lá, no artigo 29, é a restrição da liberdade religiosa. Essa aqui é a liberdade que a igreja tem se gabado promovendo. Somente citando o artigo número 18, ao passo que os demais, o artigo número 29, que tem trazido uma posição contrária à de artigo número 18. A Adventista não fala disso.
Nas suas reuniões públicas não falam disso. Somente ali vem com a capa, artigo número 18. Ao passo que nas escuras, o que estão a fazer o quê? Estão se a sentar na cadeira do papado, de Satanás, maquinando o pecado para poder causar a perseguição e morte na causa de Deus. Os irmãos estão entendendo a seriedade da coisa? Então, para ser membro, você tem que ter... Olha só, meus amigos. Os objetivos e o propósito da organização devem estar em conformidade com o espírito e os propósitos e os princípios das Cartas das Nações Unidas, cujo propósito principal é promover os objetivos e propósitos das Nações Unidas e aprofundar a compreensão do seu trabalho. Irmão, Deus nos chamou mesmo para fazermos esse tipo de coisa, para nos aprofundar do trabalho da ONU. E quando a gente conhecemos o trabalho da ONU, nada mais, nada menos é promover o ecumenismo, restituir o poder ao papado. É isso que está a fazer. A igreja, como é que vai ousar, na verdade, seguir esse caminho? Isto chama-se aqui, meus amigos? Apostasia. A igreja adventista do sétimo dia, elas têm a apostasia. E o que a serva de Deus fala só neste ponto? Vamos entrar. O que Deus fala? Olha só. Com essa questão aqui, vamos levantar ainda uma questão. Será que os objetivos e propósitos da Conferência Geral deveriam realmente estar em conformidade com o espírito e propósitos e princípios das Nações Unidas? E será que o propósito primordial da Conferência Geral se tornou realmente promover os objetivos e propósitos e metas das Nações Unidas? Para ser membro, não pode ser de outra forma. Entendeste? Como é que a igreja está a entender este assunto? Entendeste, meus amigos? Para ser, você não pode ser de outra maneira. E a exigência da ONU para ser membro e fazer parte da ONU é as mesmas exigências que o Senhor pediu de unidade. No espírito, na natureza, no propósito e no caráter. É basicamente isso, meus amigos. Continuando. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 2, versículo 12 diz assim. Ora, nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito de ONU, não, mas o espírito que vem de Deus, para que possamos compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Entendeste o contraste? A ONU diz que não, para você ser nosso membro, tem que se conformar com o espírito, propósito, missão da ONU. Mas a Bíblia diz não. Para você também ser meu povo, minha igreja, tem que estar em conformidade plena. Tem que participar. Nos propósitos, nos pensamentos divinos. Não temos que receber esse espírito do mundo, da ONU, não, meus amigos. A palavra de Deus condena. Agora, o que a pena inspirada diz? Diz assim. A causa de Deus deve ser priorizada. O que a ONU falou? Não temos que priorizar outra coisa a não ser ONU. Número 2. Em comparação com qualquer outra consideração, a salvação das almas a salvação de almas de seus semelhantes deve ser o primordial. Qual é o primordial? Qual é a coisa que deve estar acima de tudo? Salvação de almas. Agora, o que está acontecendo? É salvação dos princípios de ONU. Hoje em dia, eu vou vos contar uma pequena experiência. Eu aqui, por exemplo, na minha localidade, o pastor que rege aquela igreja, tínhamos um salão aí a trabalhar. Proibiu para não se poder ir mais no salão. Para não se fazer mais trabalho de evangelismo. Se você ver nas igrejas atualmente, por exemplo, cá em Angola particularmente, os pequenos grupos praticamente já não existem mais. Os pastores daqui são tão intolerantes que se o decreto dominical lá começar lá, aqui a perseguição já estão a começar a matar. São tão intolerantes, tão apostatados esses camaradas, que você nem se percebe. Ao final de tudo isso aqui é porque são ensinados no caminho de Roma. Priorizaram os caminhos de Roma. Dízimos e oferta é o que está no coração desses pastores. É o que está no coração da Conferência Geral também. Apóstatas. Devemos fazer da obra de Deus a nossa primeira
e principal ocupação. Diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos, meus amigos. Continuando. A injunção do Senhor, não vos prendeis a julgo desigual com os incrédulos, refere-se a todas as alianças em que as partes são colocadas em íntima associação e em que há necessidade de harmonia em espírito e ação. Você entendeste? O que o Senhor... é aquilo mesmo que o Senhor condenou e é o que eles também pediram. Por que a Conferência Geral não está a responder? Porque há silêncio. Tornemos esse assunto público. Ajudem-me, por favor, meus amigos, a publicar esse assunto num grupo de WhatsApp, Instagram, qualquer outra rede onde vocês têm influência. Publiquemos essa situação. Agitemos até que pelo menos possamos conseguir alguns pastores, alguns homens fiéis, para que eles possam estar ao lado da verdade. É isso que nós queremos. Sim, meus amigos. O Senhor deu instruções especiais a Israel para se manter distinto dos idólatras. Está escrito ou não está escrito? Está escrito sim. Olha só. O mundo é o principal inimigo da religião. As forças satânicas estão constantemente em ação no mundo. E aqueles que se dizem cristãos, mas estão associados ao mundo em estrita comunhão, são tão semelhantes em espírito, objetivos e princípios de atuação, que não conseguem discernir entre aquele que serve a Deus e aquele que serve ao mundo. Entendeste por que a igreja perdeu a visão? Sansão, quando se uniu com a Dalila, perdeu a visão. A igreja, ao se unir com o mundo, perdeu a visão espiritual. Entendeste? A história se repete, meus amigos. E quanto à conferência geral, não se conformar. Você que é fiel de Deus, estás proibido para não apoiar a conferência geral. Nem com dízimo, nem com oferta, nem com presença, nem com nada. A menos que ela se converta. Sim, meus amigos. Continuando. Entre o homem mundano e aquele que serve fielmente a Deus, existe um grande abismo. Como pode haver unidade de propósito ou ação entre eles? Como? Como pode existir a união entre ONU e a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como? Um é para promover o decreto dominical e outro é para destruir o decreto dominical. Como? Como pode haver harmonia entre Cristo e Satanás? Como? Como pode haver entre o papado e o movimento da reforma? Como? Como pode haver harmonia entre os anjos caídos com os anjos que permanecem leais a Deus? Entre o movimento dos 3 anjos com 13 espíritos imundos, que é dragão, a besta e o falso profeta. Como? Não existe nenhuma unidade, harmonia, propósito de princípio. Não existe, não casa, irmãos. Tem que haver separação. Separação é isso que nós queremos. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, a conferência geral se tornou inimigo de Deus. Continuando. Um cristão, conforme descrito pelas Escrituras, é uma pessoa separada do mundo em seus objetivos e práticas. Nós temos que nos separar dela. Eles não cederão às tentações de fazer aliança com o mundo. A aliança com o mundo por parte daqueles que professam ser cristãos agrada ao inimigo de toda justiça, pois é favorável ao seu propósito determinado de edificar o seu reino. Entenda como é que o inimigo quer edificar o seu reino? É assim, ele se rebelou contra Deus, ele pegou a terça parte, se uniu, ok. Ele veio aqui na terra, pegou a Eva, colocou do seu lado, ok. Pegou mais Caim ao seu lado, ok. Não é assim que o inimigo trabalha. Também ele conseguiu a conferência geral, ok. O reino dele está a prosperar. O povo de Deus é chamado para protestar, tá bom? Segunda condição. Então, vimos a primeira condição. A igreja se corrompeu. A igreja caiu.
se conformando com o espírito, princípio, propósito e toda a missão da ONU. Agora, segunda condição é, além dos documentos obrigatórios, ou seja, é revelar, tirando todos os nossos documentos institucionais, sei lá, aquela tal, tudo, tem que conhecer eles, esses ímpios. Meus amigos, os seguintes elementos são necessários para a obtenção do estado consultivo. As atividades da organização devem ser relevantes para o trabalho da ECOSOC, ou seja, o Conselho Econômico Social das Nações Unidas. Tá? Aí está. Essa é outra condição. As atividades da organização, qual é essa organização? Adventista do sétimo dia, devem ser relevantes para o trabalho da ECOSOC, ou seja, se ela vai te apoiar com dinheiro, é claro que essa organização tem que trabalhar já não mais para Deus, conforme nós vimos que nasceu em 1844, proclamando as 3 mensagens angélicas, não, mas agora tem que promover os interesses de quem? Da ECOSOC, da ONU. Você entendeste por que o Ayrton Keller, quando ele ficou lá para falar dos 3 anjos, a verdade presente, mas nem ousou falar da besta, nem ousou falar do papado, nem ousou falar disso. Só uma mensagem assim equilibrada e tal e tal. Até o 3º anjo está a traduzir esse lixo. Eu olhei isso, não, isso é brincadeira demais, irmãos. É brincadeira demais. Quando não estamos a falar da besta, não temos que entrar mais em filosofia, não. É o papado, é a prostituta de Apocalipse capítulo 17. É o catolicismo de Roma. Falar mesmo claramente que o domingo é a marca da besta. Por que não está a falar isso? Porque a igreja mudou a teologia. A teologia, segundo eles, é o sinal da besta não é aquilo aí. Não é. E fica a dar muitas curvas. Por quê? A conferência, por exemplo, que houve no ano passado, meus amigos, eu fiquei a olhar o homem aí somente a recitar a Bíblia, recitando, até o final. Somente imagens é que passavam ao lado. Mas por que nós estamos a falar subjetivamente? É porque os jesuítas, o papado, está lá com as suas redes, lhes puxando. Cuidado, não me exponham a vergonha. E eles, não, chefe, cuidado, nós vamos trazer uma mensagem, calma para não vos ofender. Isso é traição, irmãos. Isso é traição. A Conferência Geral nos traiu. Continuando. Terceira condição. Condições de membresia da ONU. A terceira condição é qual? Outro requisito para se tornar membro consultivo da ONU, a organização, neste caso a Adventista do Sétimo Dia, compromete-se a apoiar o trabalho das Nações Unidas. Isso é compromisso. E promover o conhecimento de seus princípios. Meu irmão, isso é para chorarmos, hein? Isso é para chorarmos. Isso é para chorarmos. E atividades em conformidade com os seus objetivos e finalidades e com a natureza e âmbito das suas competências e atividades. Essa aqui é outra condição. Será que a igreja fez? Agora, vamos ver então algumas coisas relacionadas aos relatórios quadrenais. O que está acontecendo? Porque a igreja sempre, a um período, tem que levar relatório. O que vocês fizeram? Irmãos, eu quando olhei isso aqui, meus amigos, eu me entristeci. Eu disse, poxa, pensando que estou na igreja de Deus, afinal estou num barco onde o que está a conduzir agora é Satanás. Não tem que apoiar mais aí. Não tem que apoiar a Conferência Geral. Não tenho que apoiar. Como assim? Isso é traição, meus amigos. Isso é traição, isso é pecado. Isso não se pode tolerar. Isso não se pode tolerar, meus amigos. Isso não. Isso está demais. Sabe? Está demais. Eu, quando li isso aqui, eu chorei, meus amigos. Eu chorei. Não foi com pouca assim, tipo, queremos assim falar da igreja mal. Não, meus amigos. É com muitas lutas, críticas, até das pessoas que estão nas posições de influência. Isso dói, meus amigos.
Nós amamos essa igreja, por isso que estamos a repreender. Qual é o mais fácil eu abrir outra igreja e ficar lá para pregar? Qual é mais fácil entrar em outros movimentos dissidentes? Não, qual é mais fácil? Do que ficar me expor assim, me colocar em perigo? Ah não, que é fama. Fama de quê? Se muitos estão me odiando. Irmãos, assim não. Olha só, relatório quadrenal. Tenha misericórdia. Vamos, eu vou ler. Olha só. É assim. No relatório quadrenal da Conferência Geral à ONU para o período de 2005 a 2008, foi declarado: a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia mantinha um escritório de ligação com as Nações Unidas em sua sede, ao norte de Washington, D.C., com uma filial da cidade de Nova York. Por meio desse escritório, materiais das Nações Unidas são disseminados pelos canais de comunicação da organização. Entendeste? Você sabe por que o espírito de profecia, hoje em dia, quando nós vamos entrar, por exemplo, nas livrarias adventistas do sétimo dia, já não existe mais? Se existe, olha o preço, muito caro. Entrou-se recentemente, alguém que está lá mesmo no Brasil, entrou lá para poder ver os espíritos. Só são sentimentos dos quê? Dos homens sábios, filósofos, grandes homens, homens de posição, segundo o pensamento dele, segundo o sentimento dele. Por exemplo, aqui, os livros que têm se publicado, livros do ano, é lixo. Aquilo é lixo, aquilo é lixo. Chave da virada da onde? Por que não é caminho a Cristo? Por que não é grande conflito inteiro? Ficam a diluir, mudar o grande conflito. Como assim? Temos que nos calar? Nossa vida espiritual é em perigo? Nossa geração é em perigo? Não, meus amigos, isso é pecado. Novamente, no relatório de 2009 a 2012, foi admitido: o escritório da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia divulga materiais das Nações Unidas por meio dos canais de comunicação do escritório de ligações das Nações Unidas. Entendeste? Continuando, o que Deus então falou nesse ponto? O que Deus falou? Como crentes, nosso trabalho é disseminar somente a luz e a verdade, propagar os propósitos e princípios do mundo jamais deveria ser nosso propósito principal. Nem deveria ser o trabalho do povo de Deus. No entanto, muitos dos relatórios quadrenais da Associação Geral, a ONU e as declarações oficiais publicadas no site da Associação Geral sob o título Crenças comprovam que nosso propósito principal tem sido promover a ONU e não a Bíblia ou a obra de Deus. Entendeste? Está claro, né? A igreja se corrompeu. Apostasia. Se levantem, meus amigos. Se levantem. Apostasia dentro da igreja. Apostasia, sim, meus amigos. Levantem-se, irmãos. Em sentido especial. Olha a nossa missão, irmãos. Este texto eu é que coloquei lá para poder nos situar no nosso contexto. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia, posto no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e a terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra, o que significa nenhuma? Isso não está em hebraico, meus amigos. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Nem ONU. Nesses relatórios quadrenais, para nós falar... Irmão, isso tem que ser repetido isso. Caso contrário, vamos formar movimentos Lego. Essa é a afirmação dura, mas tem que ser feito. Uma organização lega. Cultos a domicílio.
pequenos grupos, ministérios, abandonemos a Conferência Geral, caso ela não se converter. Essa é a posição que deve ser tomada agora. Pastor fiéis, o que aconteceu no verão de 1844, no verão de 1840, pastores abandonavam o salário para eles poderem pregar a verdade. Seu salário está a ser de obstáculo. Abandone. Deus vai te cuidar. Confia em Deus. Eu estou há tempo, queridos irmãos, que não trabalho com a minha máquina de costura, mas Deus me tem sustentado. Tenho a certeza que também todo aquele que arriscar para poder promover a causa do Senhor, Deus vai te sustentar. Continuando. Os valores, isso é outro relatório. Os valores e princípios da organização se expressa em uma ampla variedade de atividades que se alinham aos objetivos das Nações Unidas, incluindo saúde, educação, ajuda humanitária, capacitação de jovens, questões femininas, desenvolvimento infantil, liberdade religiosa e promoção dos direitos humanos. Isso é que é o relatório quadrenal, que também é de 2009 a 2012. Olha só. A educação que estamos a promover é das Nações Unidas. Esses UNASP, Bongo, Endros. Infelizmente. Por isso que os pastores que vêm lá não têm poder, são assim, secretários somente para controlar instituições, não é para controlar a alma. Porque come carne, peixe, tudo come. A maioria das nossas atividades listadas acima, como saúde, educação, etc., já não representam o modelo bíblico nem o conselho inspirado que temos como adventistas do sétimo dia, mas em vez disso, reflete as práticas do mundo. Isso é que é. E, irmãos, leiam, vamos zelar. Gemer é isso. Gemer é você ter coragem para falar a verdade. Olha só. Olha outro relatório quadrenal. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia afirmou, desenvolveu e promoveu atividade, os princípios da liberdade religiosa e da liberdade de consciência consagrados nos documentos das Nações Unidas, que trata da liberdade religiosa. Estes incluem entre outros, o artigo número 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundada na religião ou crença. Para esse fim, organizou congressos mundiais. Se lembra, sabe por que não estão a nos eliminar, né? É para poder eliminar isso aqui, que é a eliminação de quê? De todas as formas de intolerância. Não é discriminação. Não pode falar do papado, estamos a discriminar. Está aqui. Está aqui. Quantos pastores que você quando estão sabendo no púlpito falam do papado? Quantos? Só vêm com fotos bonitos a falar entretanto, portanto. Mas não falam. E os poucos que falam. O que aconteceu com Luiz Gonçalves, da Novo Tempo? O que aconteceu com o pastor Arilton Oliveira, da Novo Tempo? Não expulsaram eles? São maus esses. Vão queimar se não se arrependerem. O objetivo principal deste vídeo é que se arrependam. Sim. Olha só o relatório quadrenal de que ano? De 1995. Os Adventistas do Sétimo Dia apoiam a proclamação das Nações Unidas desde 1995 como Ano Internacional da Tolerância. Esta proclamação chega em um momento oportuno, quanto a intolerância abunda em todos os continentes. Extremismo religioso fanático, racismo, tribalismo, limpeza étnica, inimizade linguística e outras formas de terrorismo e violência. Entendeste? Por que a igreja hoje elimina os crentes, expulsa os crentes? Está aí. Isso já não é igreja de Deus. Essa coisa de conferência geral não é, meus amigos. Não é. A menos que se arrependa. Este é apenas um dos muitos exemplos de como nossas declarações oficiais são paralelas aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O seguinte é certo,
de mais uma de nossas declarações oficiais, é mais um exemplo de como estamos tentando apaziguar a ONU enquanto ignoramos a inspiração. Isso está listando em crenças de nosso site de Associação Geral como uma declaração oficial de 15 de abril de 1997, intitulada Como os Adventistas do Sétimo Dia veem o Catolicismo Romano. Preste bem atenção. Está aí. Reconhecemos algumas mudanças positivas no catolicismo recente. Está aí. O que é Grande Conflito, capítulo 35 diz? O caráter e a intenção do papado. Que muitos protestantes, eles falam que Roma mudou. Mas eu te digo uma coisa. Desde quando uma mudança é feita sem a mudança dos princípios? Qual é a evidência? Abandonou o domingo? Abandonou a Eucaristia? Abandonou o purgatório? Abandonou os princípios que causam a intolerância? Abandonou a arrogância deles? O que mudou? Nada. Está a entender? Nada. Nada mudou. Está a dizer aqui que mudou. Olha só o que a serva de Deus vai dizer. Apenas inspirada. Olha só. O Senhor pronunciou uma maldição. Aqui está. Está entendendo o ponto? O Senhor pronunciou uma maldição sobre aqueles que tiram ou acrescentam algo às Escrituras. O grande eu sou decidiu o que constituirá a regra de fé e doutrina e designou que a Bíblia seja o livro de família. A igreja que se apega à palavra de Deus está irreconciliavelmente separada de quê? De Roma. Os protestantes já não estiveram separados desta grande igreja da apostasia, mas se aproximam mais dela e ainda estão no caminho da reconciliação com a igreja de Roma. Isso é que também, inclusive, a Adventista do Sétimo Dia, infelizmente, meus amigos. Roma nunca muda. Olha a resposta clara, tá? Conferência Geral, entenderam? Seus princípios não se alteraram em nada. Ela não diminuiu a brecha entre si e os protestantes. Foram eles que avançaram. Mas o que isso argumentam a favor do protestantismo de hoje? É a rejeição da verdade bíblica que leva os homens à infidelidade. É uma igreja em retrocesso que diminui a distância entre si e o papado. É uma igreja em retrocesso. Os católicos. Assista aos outros vídeos, queridos irmãos, que eu publiquei. Vocês vão entender as coisas. Estamos aqui em defesa da verdade. Em defesa da liberdade de consciência, irmãos. O que está acontecendo dentro da igreja é contrário à palavra do Senhor. Continuemos na quarta condição. A entidade requerente de estatuto consultivo deverá possuir uma Constituição adotada democraticamente, cuja cópia deverá ser depositada junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Uma parte daquilo que é a nossa identidade também tem que ficar lá. Olha só. Quando contribuições voluntárias forem recebidas, seus valores e doadores deverão ser fielmente relatados ao Comitê do Conselho sobre Organização Não Governamentais. Olha só o que aconteceu. No relatório quadrenal, a ONU, a Comitê Geral, Conferência Geral, inclui o número de nossos membros e crescimento desde o último relatório, quantos aos quais países visitamos, quantas instituições operamos, incluindo escolas, hospitais, clínicas, orfanatos, lares de idosos, os valores das contribuições, quantos milhões de dólares em livros vendemos em todo o mundo, quantos acampamentos de verão realizamos para cegos, quantos alunos matriculamos em nosso Instituto de Ensino Domiciliar e muito mais. Aí está. A igreja publica tudo. Você vai ver congresso, conferência, tal. Afinal, meus amigos, ONUs todos estão a vir lá com barrigudas assim grandinhos. Afinal, estão a levar tudo, meus amigos. Isso é pecado. Isso é pecado, meus amigos. Isso é pecado. E o que a serva de Deus diz então sobre esse ponto? Tenham medo de comunicar ao mundo o que diz respeito à causa de Deus, pois eles não terão simpatia por aqueles que amam a verdade de Deus. Separe-se e não toque nada impuro, e eu vos
acolhereis e sereis para vocês um pai, e vocês serão para meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Entendeste? Não temos. Outra nota. Não vos prendais a julgo desigual, deixando que os incrédulos entrem em vossos segredos, pois todas as alianças dão influência indevida àqueles que não amam a Deus sobre aqueles que professam o seu nome, devem ser estritamente evitadas. Continuando. Deus não planejou que sejamos colocados em qualquer subserviência ao mundo. O que façamos qualquer comunicação com eles que lhe dê vantagem sobre nós. Continuando. Todos os seus de Cristo, seguidores, devem acompanhar os líderes e jamais revelar seus segredos ou confidenciar aos seus inimigos de Jesus Cristo, seus movimentos ou seus planos, pois isso é uma traição aos sagrados compromissos e dá ao inimigo toda a vantagem. Que o conselho do povo de Deus permaneça restrito ao seu próprio grupo. Os inimigos de Cristo não devem ser informados de seus segredos, enquanto os filhos de Deus permanecem na ignorância das coisas que deveriam saber. Os segredos do Senhor estão com aqueles que o temem. Continuando. Então, meus amigos, o que é isso? É traição. O que aconteceu com Sansão quando ele contou seu segredo a Dalila? Conseguiu planejar bem para lhe atacar. Aqui está, meus amigos, a traição dessa igreja, a corrupção dessa igreja, a abominação dessa igreja, a apostasia da igreja da notícia do sétimo dia. Agora olha o que a serva de Deus vai dizer. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos encerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o mundo, e o amor do mundo, têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Estamos a ganhar. Já abrimos novo campo. Já abrimos... Afinal, é para oferecer o relatório à ONU. Continuando. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados e atônitos com a sua falta de poder espiritual. Poucos. Todos os grandes de dinheiro estão lá. Irmãos, partilhe este vídeo com a máxima de pessoas que quiser. Nós precisamos tocar a trombeta. Dúvidas e mesmo descrenças dos testemunhos do Espírito de Deus estão levando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Solução. A solução para isso? Graças a Deus. Amém. Isso é que me animou. Todas as uniões com descrentes que os prendem como um jugo devem ser quebradas. A solução, igreja, é essa. Essas palavras se aplicam não apenas ao casamento com um descrente, mas a todas as uniões em que o elemento mundano possa ter uma influência predominante sobre os crentes. Que tipo de união que o Senhor está condenando aqui? Que falou em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 16. Tá bom? É isso. Deve ser cortado. O jugo de Cristo é o único jugo que eles devem tomar. A igreja pertence ao Senhor, embora nem todos os dentre seu círculo de aliança sejam perfeitos em caráter. Judas estava entre os 12, mas não era perfeito, pois traiu seu Senhor. Qualquer aliança com o mundo é estritamente proibida pelas Escrituras. Deus quer que seu povo seja distinto de toda aliança mundana. Se houve a advertência agora do Senhor, isso também se aplica, porque existe desculpa, por exemplo, a ADRA, né? A nossa organização que trabalha para a caridade, digamos assim. Então temos que colocar as nossas instituições em harmonia com Roma. Olha o que a ADRA deve fazer também. Se houver necessidade de realizar obras de caridade,
A igreja se houver necessidade de realizar obras de caridade, a igreja é sua própria esmola. Não precisamos nos unir à sociedade de caráter mundano para visitarmos os enfermos, vestirmos os nus ou ajudar os necessitados. Podemos realizar esse trabalho por meio das agências designadas por Deus e em nome de Jesus Cristo. Deus não quer que sejamos colocados em qualquer subserviência ao mundo nesse aspecto, nem que façamos qualquer comunicação com eles que lhe deem vantagem sobre nós. Entenderam, irmãos? Irmã Maísa, entendeste? Ah, não, vamos nos unir aos incrédulos. Ah, não. Isso é mundanismo. Pode ter boas qualidades, mas você pode errar. A irmã precisa também se arrepender nesse teu ponto de vista, minha irmã. Sim, não precisamos nos unir. Cristo aqui se uniu para ele poder aliviar o sofrimento daqueles que estavam a passar mal. Me diz, a quem Pedro, João, Tiago, André, apóstolo Paulo se uniram para poder fazer trabalho de caridade? Isaías capítulo 58 nos fala que nós temos que nos unir a uma entidade mundana para nós podermos fazer caridade. Onde vocês encontraram esse ensinamento? Onde que está escrito? Deus deixou aqui bem claro, não está escrito em nenhum sítio. Entre nós mesmos podemos fazer isso, sim podemos. Com a tua organização, com o teu ministério, com nossos ministérios, com nossos pequenos grupos, com as nossas igrejas locais, podemos fazer isso, sem necessariamente que nós possamos nos unir aos mundanos. Está claro, não é? Está claro. Concluímos assim dizendo, juntamente com a igreja. Além disso, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem porte, rejeitamos, eu também rejeito, como igreja, como membro para mim assim, como igreja local, qualquer e toda afiliação com a ONU, a OMS ou qualquer outra organização mundial. Rejeitamos também todas as declarações oficiais. Quantas que nós rejeitamos? Todas. Da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não tenham sido confirmadas e votadas pelos delegados de todo o mundo em uma associação de Conferência Geral. Se você está dentro da igreja e dentro daquela igreja, os seus membros, seus pastores promovem o pecado, refugia nos pequenos grupos. Se você vive nos Estados Unidos, apoie essa igreja. Vai nessa igreja. Essa que é a igreja que nós temos que apoiar. Pelo menos nós dízimos, os pastores dessa igreja têm que comer. Senão, aqui fora disso, a única maneira de fazer uma reforma é essa, meus amigos. Então, meus amigos, precisamos, queridos irmãos, a gente fazermos o trabalho que o Senhor nos mandou. O Senhor não está nas alianças que estão sendo formadas com movimentos políticos. Elas certamente trarão confusão e grandes complicações. Saia do meio deles, separe-se e não toque nada imundo. Aqui terminamos com a nossa programação. Queridos irmãos, o tempo está no fim. Deus deseja que o seu povo, os seus membros, se unam na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Não precisamos entrar nas associações mundanas, julgando que com isso estamos a fazer a obra do Senhor. Não, meus amigos. Partilhe este vídeo com máximas de pessoas que você quiser. Se quiser apoiar esse ministério pequeno, eu preciso, na verdade, comprar um telefone em condições para poder, queridos irmãos, proclamar mais mensagens de qualidade. Mas não tenho câmeras, não tenho condições. Apoie-me com a vossa ajuda. Vamos unir os braços e vamos proclamar a mensagem. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Com a vossa ajuda, com o vosso apoio, nós vamos continuar a avançar. Então, que o Senhor venha nos abençoar. Forças e abraço. Amém.